Fiquei até uns 5 anos e meio, mais ou menos, em Canoas. E depois fui morar em Porto Alegre, num colégio interno, né? Numa Como FEBEM, assim, cara? numa FEBEM lá em Porto Alegre. Ué, por quê, De cara? seis e pouco para 7 anos. Dificuldade, né? Minha mãe não tinha, não teve apoio de pai, né? Não foi criado por pai. E então ela tinha uma dificuldade grande de criar gente. E aí naquela época ela já estava com mais, era eu e mais 3 irmãos, no qual eu sou o mais velho. E eu com 5 anos de idade, até os 6 e pouco, eu cuidava dos meus irmãos, né? E ela colocou eles num lugar e eu pedi para ficar naquele colégio interno, né? Ah, tu pediu pra ficar. Pedi, a vida era muito difícil em casa e eu pedi para ficar com ele, então eu quero ficar aqui. E Mas é aí, legal, então, pelo que tu viu no momento. na verdade, eu passei muita dificuldade e eu lembro de coisas de quando eu tinha 5 anos de idade, né? Muito sofrimento. Para ter uma noção, assim, uma parte triste dessa história, né? Não, Eu quando eu tinha 5 anos, 5 anos e pouco de idade, 6, ela ia trabalhar, deixava a gente na casa de algumas pessoas e 3 e pouca da manhã, 4 horas, eu trocava de lugar com meus irmãos. Eles mijavam na cama e eu trocava de lugar com eles, trocava de roupa com eles e apanhava no lugar deles. Ia pro pessoa me jogavam no tanque lá e tal, né? Sim. E era muita dificuldade que eu passei quando morava em casa com ela, né? Até mesmo para ela não estar muito presente por ter que trabalhar, né? E quando ela levou a gente para colocar meus irmãos lá, ela perguntou se eu queria ficar. Não pensei 2 vezes, quis ficar, né? Foi lá na Deia Colfal, lá em Ipanema, Lagueira Seca. Sim. E depois, com 12 anos de idade, eu tive que sair de lá e voltar para casa. Você ficou quantos anos lá? Eu fiquei 6 anos? dos 6 para 7 até os 12. E aí, quando eu vim para casa, em Canoas, eu via coisas estranhas ali, né, acontecer. Por exemplo, a gente jogava futebol para a criançada lá, mas em festa a gente não era convidado. E éramos os únicos negros da rua, se não me engano. Capaz, velho? Exatamente. Como é que era isso pra ti naquela época viver? Cara, eu achava estranho aquilo ali. Cara, eles convidavam a gente para jogar bola e eu era sempre o primeiro a ser convidado para jogar futebol. Inclusive a criançada gostava de jogar futebol comigo, mas quando tinha festa, eles iam até tarde, curtindo e tal, a gente não era convidado. E aí no outro dia dava as coisas que sobravam pra gente, né? E tá, tranquilo. Eu não entendia aquela parada ali. E aquilo ali começou a me dar um desconforto, uma depressão, no qual eu fiquei 6 meses em casa e implorei para voltar de novo. Só que nesse colégio interno que eu estava, no de Lagueira Fonseca, lá na Deia Colfal, em Ipanema, ficava só até os 12 anos. E daí chegamos lá, ela conversou com eles e eu implorei e tal, e chorei para ficar lá. E é uma coisa que é muito difícil chorar, eu chorei para ficar lá. E eles falaram, não, a gente pode fazer o seguinte, pode ir para um outro colégio interno, que é lá no Partenon. No Partenon, ali, Irmãos Miguel Dario. Na Bento? Tinha Na uma Bento ali, eu conheci. Lá em cima no morro, lá, no Irmãos Miguel Dario. E aí, eu fui para lá. E de lá... Eu sou cria do Partenon. Cria do Partenon? Sim, morei 20 e poucos anos ali. Pô, Partenon, eu me criei ali uma parte dos 12 anos, até os 14 eu fiquei ali, né? Depois tive que vir para casa. E aí, essa foi uma parte da... Mas eu sempre digo assim, ó, cara, como as pessoas falam, né? Esse tempo eu tava falando com uma amiga minha, inclusive ela é psicóloga. E ela, porque a pessoa que nasce numa família ruim, a tendência é ser ruim. A pessoa... eu não concordo porque a minha vida foi terrível, entendeu? E eu não consigo fazer maldade com as pessoas. Que a cabeça da gente... Né? Exatamente. E, por incrível que pareça, eu não tenho mágoa dessas pessoas que não convidavam a gente para festa, criança, entendeu? Não tenho mágoa do meu pai, não tenho mágoa não tenho mágoa, porque cada um tem a sua parte na terra, né? Cada um faz a sua parte na terra e cada um dá o que tem no seu coração, né? É o que eu penso, né? A gente erra, a gente comete erros, né, diariamente e a gente, para poder querer ter o direito de receber um perdão de uma pessoa, nós temos que saber perdoar também, né? Sim. E então, tranquilo, a vida seguiu, né? E tomou rumos, né? E falando no Maromba do Samba ali, né, na parte de como começou, aos 31 anos
30, 31, eu fui morar no bairro Gara, né? Com a madrinha da minha filha, né? E ali eu conheci o mundo fitness, na academia. Na academia do Chacho, Emerson Chacho do Boqueirão, Sim. né? Que é a academia Sommer, na verdade. E o irmão do dono, que era o gerente, o Chacho, ele era o presidente lá e tal, numa das academias que eles tinham. E lá, cara, eu aprendi muitas coisas e comecei a fazer parte da equipe de personal trainer. Sim, sim. E naquele meio tempo ali, observando o que acontecia na sexta-feira, E tu fazia também? fazia também, treinava também. E aí eu vivia lá dentro. E aí, seguinte, eu via que as pessoas na sexta-feira, as mulheres, tanto as mulheres quanto homens, eles treinavam, se arrumavam ali, outros já iam arrumar, treinavam, davam um pontezinho e iam para as festas. Festa? Aham, Vai, pra lá, mesmo? isso. Aham. Né? Então eu chegava na academia, dava uma bombada na sexta-feira de noite pra ir pras festas bonitinho, bacaninha. E aí eu, pá, cara, esses marombeiros se armando pra festa e tal. E aí eu, cara, e aquilo aí foi indo. E eu, cara, se um dia eu tivesse uma condição de fazer algum projeto, eu iria dar o nome de Maromba de Samba. Ah, te veio isso na cabeça? Na cabeça, Aquela... antes, muito tempo atrás. E aí, esse ano, aconteceu uma coisa incrível, né? Que a Débora veio de Brasília, né? E ela veio morar aqui em Guaíba, vizinho de Eldorado, né? Uhum. E a Débora, ela era envolvida com umas pessoas da política e uma dessas pessoas tinha um conhecimento do dono da rádio, Fátima. E ela conseguiu um espaço, mas ela não sabia o que ela poderia fazer naquele espaço. E então, elas começaram, ela selecionou umas pessoas que ela conheceu ali e tal, e olhou o meu Facebook, porque tudo que eu fazia era voltado ou pro samba ou pro esporte, que era o que eu queria. E daí, o que ela fez? Ela me fez o convite, né? Se eu tivesse, cara, se tivesse um espaço na mídia para colocar um programa, tem uma ideia de um programa, na hora saiu. Tem programa, eu falei Maromba de Samba. Então, o que é isso, Maromba de Samba? Eu expliquei isso. Falar algo relativo ao esporte, e entre o esporte, eu coloquei maromba porque é o que eu faço, Sim. mas algo relativo ao esporte em geral, e o samba que é o que eu faço também, e é algo relativo à música, mas em geral também. Aí ela gostou da ideia, levamos ao Everaldo, né, que é o dono da rádio Fátima, e ele, boa, ali nasceu o Maromba de Samba. Tá.